Aleluia. Irmãos, nós servimos a um Deus cíclico. E quando eu falo de Deus cíclico, eu digo que Deus, apesar de ser três em um único Deus que se revelou na história da humanidade em três personalidades distintas, Ele se manifestou em ciclos. Deus é um Deus geracional, Deus é um Deus de eras, Deus é um Deus de dispensações, Deus é um Deus de alianças. Ele tem 7 eras, 7 dispensações, 7 alianças. Deus é um Deus que na história da humanidade Ele se revelou em formas distintas, tempos distintos e maneiras distintas. Por exemplo, quando você pega a Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo São Paulo vai dizer assim: há um só Deus e Pai de todos. Diz assim: o qual é sobre todos, por todos e em todos. Veja o texto: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Esse é um dos textos mais tremendos na Bíblia, pois ele revela declaradamente os tempos e as maneiras que Deus agiu na história da humanidade. Paulo começa se dizendo: um só Deus. Nós sabemos que em essência Ele é um, mas que se revelou em 3 formas distintas. Mas quando você lê o texto, Ele não só se revelou em 3 formas distintas, como também em 3 maneiras, em 3 atuações distintas. Então você vê Paulo dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual é por todos e o qual é em todos. Nós vivemos na história da humanidade o tempo do Pai, onde Deus agia de fora para dentro. Então Ele se manifestava, Ele tabernaculava. A palavra usa o termo teofania, era quando Deus criava uma forma e se apresentava às pessoas, abria o mar e etc, etc. Esse é o Deus sobre todos. Veja bem, o tempo da dispensação do Pai passou, porque agora em João capítulo 1, no versículo 1, diz que o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. No versículo 14, João diz: e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. Agora vemos Deus pelo povo, curando, libertando, restaurando. E a maneira com que Deus se mostra para a humanidade é através de Jesus. Em João 1, capítulo 18 diz: Deus jamais foi visto por alguém, o Filho unigênito que o mostrou. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 9, diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todos os atributos de Deus agora estavam na carne de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 17, diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Você não conhece o Pai sem conhecer o Filho. 1 de João capítulo 2, versículo 23, diz: quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. Está claro para você que o segredo da salvação e de conhecer Jesus ou de conhecer Deus é através de Jesus. Porque o verbo tabernaculou, o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é Jesus. O verbo também ascendeu, foi embora. O tempo do Filho foi embora. Em João capítulo 16, no versículo 16, Jesus disse: é para o bem de vocês que eu vá. E quando eu for, vou enviar outro. A palavra outro é uma palavra grega, alus, que significa outro da mesma natureza. Quando eu te ofereço uma fruta, e aí você come a banana toda, e depois eu te dou uma outra banana, sendo essa da mesma natureza, a palavra que eu uso no grego é alus.
Quando Jesus usa os termos, tanto em João 14 e 16, quanto em João 16 e 7, João 16 e 16, quando ele usa o termo outro advogado, a palavra que ele usa é alos. Ele diz: da minha parte eu vou enviar o Espírito Santo, da minha natureza, que sai da minha essência. Aleluia. E agora Jesus diz e deixa claro: se eu não for, olha como ele diz, se eu não for, o outro não vem. Veja como Deus respeita os ciclos. Eu preciso subir para o Espírito Santo descer. Se eu não subir, o Espírito Santo não desce. É para o bem de vocês que eu vá. E em Atos capítulo 1, versículo 8, você vê Jesus ascendendo aos céus. E depois, alguns minutos antes dele ascender ao céu, ele diz o seguinte: mas o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E vocês serão cheios do Espírito. E serão minhas testemunhas aqui, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus diz: chegou o momento, eu vou subir e ele vai descer. Então, nesse momento, lá no Monte das Oliveiras, acaba a dispensação do Filho. Veja bem, o ministério, a dispensação. Porque nesse exato momento, em Atos capítulo 2, versículo 1, se lê assim: e aconteceu o dia de Pentecoste. Em Atos 1, Jesus sobe. Em Atos 2, primeiro, o Espírito Santo desce. E agora começa o tempo do Espírito Santo, na inauguração da igreja. Veja você que nós vivemos o tempo, a dispensação do Pai, vivemos o tempo, a dispensação do Filho, e agora em Atos 1, durante esses 2000 anos, começamos o tempo e a dispensação do Espírito Santo. Veja uma coisa interessante: Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O mundo não vai conhecer o Pai sem Jesus. O mundo só irá conhecer o Pai através de Jesus. É através de Jesus que o mundo conhece a Deus. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que o revela. Diga amém. Agora, você não pode chegar em um hospital e dizer assim: Espírito Santo, vem nesse lugar. O mundo não pode conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi dado para o mundo. Jesus veio para o mundo. Jesus é a revelação de Deus para o mundo, mas o Espírito Santo não veio para o mundo. Por favor, põe na tela João 14, no verso 17. Alguns textos eu faço questão de você ler juntos. Outros são citados, outros devem ser lidos juntos. Diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Vamos ver isso mais alto? Você percebeu isso? Você percebeu que o Espírito Santo não pode ser dado para o mundo? Você percebeu que o Espírito Santo é um tesouro e um presente somente da noiva da igreja? Olha o que Jesus fala agora para os discípulos: mas vós o conheceis. Uau! Ele diz: mas vocês têm o Espírito Santo. Lá fora eles não têm, mas você tem o Espírito Santo. Ele chama esse de Espírito da verdade, Espírito de Cristo, Espírito da profecia, Espírito da revelação, Espírito das visões, Espírito dos profetas. É o Espírito Santo. Ele é um presente só da igreja. Sugere que quem não tem Jesus não tem o Espírito Santo. Sugere que só tem o Espírito Santo quem tem Cristo, quem tem Jesus. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Jesus é o Evangelho de Deus e o Espírito Santo é o Evangelho de Cristo. E nós somos o Evangelho de quem? Porque a Bíblia diz que é Cristo em nós a esperança da glória. Veja que nós somos a Bíblia que o mundo lê.
Diga amém. Isso é maravilhoso. O mundo não vai conhecer Jesus sem o Espírito Santo, sem a igreja. E foi Jesus que disse isso, em João, no capítulo 17. O mundo só conhecerá Deus quando perceberem que eles e nós somos um. Falando de você e Cristo. Que coisa tremenda. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada na história, caminhando um pouco na Bíblia sobre o Espírito Santo, eu começo a perceber algumas coisas interessantes. Por exemplo, quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Abaixa a mão, quem não tem o Espírito Santo? Deixa eu conhecer você. Olha, aqui ainda está muito bom. Normalmente quando eu faço essa pergunta em algumas igrejas, fica a metade. Há-se um conceito natural aí que quem não ora em línguas ou não manifesta algum dom não tem o Espírito Santo. Se eu gosto de pregar para Batista. Veja bem. Então às vezes você vai em algum lugar, quem nunca viu aquele discurso assim, querido, você fala em línguas? Não, rapaz, você tem que ter o Espírito Santo. Quem já ouviu isso? Irmão, isso chega a parecer pitoresco. Agora veja bem, deixe-me te explicar uma coisa. Preste atenção, quando alguém recebe o Espírito Santo, só se pode receber o Espírito Santo quem tem Jesus. Você percebeu o que eu disse? Quem não tem Jesus não tem o Espírito Santo. Ele é o presente somente da igreja. A Bíblia diz que o mundo não pode recebê-lo. A Bíblia diz que ele é o penhor, ele é o selo, é o tesouro, é o Espírito da igreja. É ele e a igreja que clamam pela volta do Senhor. Em Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Agora, quando é que se recebe o Espírito Santo? Buscando, fazendo uma vigília, indo para os morros aqui em Brasília nas sextas-feiras, vamos lá, irmão, vamos buscar o Espírito Santo? É assim que um crente recebe o Espírito Santo? E sugere que esse crente recebeu o Espírito Santo quando ele encheu-se de sapatinho de fogo e fez churalaiaiá, e saiu fazendo aviãozinho, voando e helicóptero avesso, rabo da raia. É assim? Veja bem, quando é que um crente recebe o Espírito Santo? Presta atenção. A pessoa do Espírito Santo é uma experiência permanente e automática a salvação. Quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Automaticamente a sua conversão, logo em seguida. Vamos analisar, quem está comigo, diga amém. Gálatas capítulo 4, põe esse na tela também, no versículo 6. E eu quero que você leia em voz alta. 1, 2, 3, valendo. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual vos faz clamar, Abba, Pai. Por que você recebeu o Espírito Santo? Porque você buscou? Porque você pagou o preço? Porque você jejuou e orou? Você recebeu Jesus porque você jejuou e orou? Ou você jejua e ora porque você recebeu Jesus? Assim como Jesus é pela graça, sem nenhum esforço, e o primeiro passo é sempre dele. Não fostes vós que me amaste, eu te amei primeiro. Não fostes vós que me escolheste, eu que te escolhi. Assim como Jesus vem dessa maneira, o Espírito Santo vem dessa maneira, pela graça ao seu coração. A Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo porque você é filho. É uma experiência subsequente, automática à conversão. Logo, quando Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo. Veja, e quando o Espírito Santo vem dentro de você, ele se assenta, ele passa a morar no seu espírito. Não é na sua carne, não é na sua alma, é no seu espírito que o Espírito Santo mora. Agora preste atenção. Quem é filho de Deus? Sabe, queridos, eu sei que isso pode gerar uma certa controvérsia, mas biblicamente falando, não são todos filhos de Deus. Romanos capítulo 14, no versículo 8, por gentileza. O Espírito Santo só é dado para aqueles que são chamados, que alguém se
torna filho de Deus? Romanos 8 e 14. Romanos 8, 14. Só inverter o capítulo e o versículo. Romanos 8 e 14 diz, leia lá. Agora veja bem, quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. E o Espírito Santo só pode ser enviado para quem é filho de Deus. Esses dois textos estão claros para você, diga amém. Agora, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, por favor. João 1, no versículo 12. Quem e quando você se torna filho de Deus? Vamos ler em voz alta? Mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ou seja, só é filho de Deus quem recebeu Jesus. Então, quando uma pessoa se torna filho de Deus? Através de Jesus. Quem não tem Jesus pode ser chamado filho de Deus? Não. Inclusive, nem nós. Nós somos filhos, gente, por adoção. A Bíblia diz que nós somos enxertados. Eu não tenho crise emocional em ser adotado, não. Tem gente que tem crise. Eu não tenho, irmão. O que importa é que eu sou filho hoje. Mas diz a Bíblia Sagrada que quem não tem Jesus não pode ser chamado filho de Deus. Diz a Bíblia, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem. Veja bem, olha o termo, se tornar. Você não era. Se tornar filho de Deus. Não é apenas isso, a saber, aqueles que creem no seu nome. A partir daí, você tendo Jesus, automaticamente, você recebe também o Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo como pessoa, a pessoa do Espírito Santo, ele vem habitar e morar no seu espírito. E ele não sai daí mais. João 14, 17 diz, João 14, 18, depois de falar do Espírito da verdade, Jesus diz, e eu estarei convosco todos os dias. Ele não está falando da segunda vinda, ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando que o Espírito Santo, depois de vir habitar no seu espírito, ele não sai nunca mais. De tal maneira, irmãos, que o Espírito Santo não concentra o seu poder. Você já percebeu, não tem trono do Espírito Santo no céu? Onde é que é o trono do Espírito Santo? É aí no seu interior. O Espírito Santo, gente, não está no céu agora. O Espírito Santo está na terra. E a Bíblia diz que o local de habitação dele é nos crentes em Jesus. Naqueles que conhecem a Jesus. Veja, quando você adora o Espírito Santo, ele não vem do céu. A Bíblia diz que é do seu interior que flui rios de águas vivas. Ele veio do céu, não, ele sai de dentro de você. E sabe como ele se manifesta? Através dos louvores. A Bíblia diz que ele habita em meio à adoração. Então, quando você sente aquele frisson assim, é que fluiu. Sabe, a palavra fluir é ferver. É como se tivesse uma água fervendo dentro de você na hora da adoração. É mais ou menos isso. A Bíblia diz que quando você adora, começa a ferver a presença de Deus dentro de você. É como se fosse um vulcão prestes a entrar em erupção. Quando entra em erupção, os caras começam a ficar meio doidos, é porque entrou em erupção. Mas normalmente, essa água fluindo, é aquela água. Quem já foi em Caldas Novas? Você já viu aquelas águas termais que flui por causa da quentura? Então ela sai, começa a ferver, a fluir. A Bíblia diz que é do seu interior que essas águas explodem, elas fluem, elas fervem. E essa água é o Espírito Santo. Ele não veio do céu.
Ele um dia veio do céu, agora ele sai do seu interior. Agora depois que passa aquela adoração, ele volta para o céu? Não, ele continua aí. Ele não vai embora nunca mais. Ele está aí agora. E você dá uma coçadinha, não para mais. Porque o Espírito Santo, ele gosta desse ambiente de adoração. Adoração é o imã dele. Quando ele nota que há adoração no ambiente, ele já começa a borbulhar. Ele já começa a ferver. E isso é chamado de pessoa do Espírito Santo. E o pronome é masculino. E não obstante a isso, denota exatamente a característica de uma pessoa. Até o seu nome. O nome dele original, a gente usa o Espírito Santo. Mas é Ruach HaKodesh. Você quer falar? Tem que dar uma latidinha. Vamos tentar? Diz assim, Ruach HaKodesh. É Ruach HaKodesh. Tudo bem, você vai aprender. Ruach HaKodesh. Temos uma preposição hebraica no meio, que é o H, que é o. O nome não é Espírito Santo, é Espírito o Santo. E o nome não é dado porque ele é santo, apesar de sê-lo. O nome é dado porque ele nos santifica. O nome do Espírito Santo é dado pela função dele com a igreja. Aleluia. Ele está completamente ligado a mim e a você. Ele foi enviado por causa da igreja. Na inauguração ele veio. E quando a igreja sair, ele sai também. Olha que coisa interessante. Só um adendo ao escatológico. Não é sobre isso, nem para isso que eu vi. Mas Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Se Jesus não subisse, o Espírito Santo não desceria. E Jesus só vai voltar quando o Espírito Santo subir com a igreja. O nome disso é dispensação. Você entendeu? Eu disse que era só um adendo, só um. Você dá, pega rápido, joga e pronto, pula para outra. Sabe, pegou, amém? Acabou. Agora você percebe que o papel do Espírito Santo em nós, qual é a função? Veja bem, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, vem morar no seu interior, no seu espírito. E o propósito da pessoa do Espírito em mim é construir o caráter de Cristo. De tal maneira que a maior evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo não é os dons. Ora, se fosse os dons, a igreja de Corinto seria a igreja mais espiritual da Bíblia. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, que a igreja de Corinto tinha todos os dons, os 9 dons, as 8 operações e os 5 ministérios numa só igreja. Rapaz, aqui em Brasília eles dizem uma frase assim, arriégua, menino. Uma igreja que tem todos os dons, todos os ministérios, todas as atuações do Espírito Santo. Rapaz, que sonho é esse? Mas a Bíblia diz que a igreja de Corinto não era espiritual, era carnal. Veja, também com esse nome, irmão, devia ser a pior igreja da Bíblia. Opa, que é isso, rapaz? Ó, causei ferida, logo no início da conferência. Quem é corintiano se manifesta aí. Agora vou expulsar agora. É brincadeira, brincadeira. Vamos pular para aquilo que importa, né, irmão? Pega essa e sai correndo. Ó, veja. A Bíblia diz que a igreja de Corinto não era espiritual, ela era carnal. Mesmo ela tendo todos os dons, ela era carnal. Porque dom não é autenticação, não é aferidor de espiritualidade. A pessoa do Espírito em você, a maior prova que uma pessoa tem o Espírito Santo não são os dons. Já já eu vou para os dons, ainda estou na pessoa do Espírito. A maior prova que uma pessoa tem o Espírito Santo é o fruto, não os dons. O fruto, de acordo com Gálatas no capítulo 5, é aquele fruto que Jesus disse, é por esse fruto em Mateus 7, 21, que você conhece o crente. Sem esse fruto, pode gritar, petecar, pode fazer o que for.
É esse fruto. E quando eu falo de fruto, irmão, não estou usando o termo no plural, é no singular. É o fruto no singular, não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Isso fala de uma fruta com vários gomos. Cada gomo é uma virtude. Agora, olha aqui para mim. Quem quer ouvir e aprender? O que são os gomos ou as virtudes do fruto? São características formadas em nós do chamado caráter cristão, caráter de Cristo. De acordo com Romanos 8:29, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornar a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Jesus está em você, para fazer você se parecer com ele. E Jesus em você é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Cristo lido em Gálatas 4, Gálatas 4, versículo 6. E ele em você está gerando, construindo o caráter de Cristo em você. E para isso, ele tem alguns mecanismos. Um dele, um conjunto de 9 virtudes. Cada virtude é um caráter, é uma característica cristã. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Vou te dar aqui alguns exemplos. Já disse que a pessoa do Espírito está em você para gerar o fruto. Diga amém. Você sabe qual é a diferença de fruto e obra? Tem gente que confunde. Por exemplo, quando você vai confrontar algum irmão, pregador, evangelista, pastor, ele fala assim: pelo fruto conhece a árvore. Ele está querendo dizer que justifica a história dele pelo tamanho das obras dele. Normalmente se confunde que ganhar alma é fruto, que construir igreja é fruto, que curar enfermo é fruto, que expulsar demônio é fruto. Não é. Isso é obra. Obras que no mesmo capítulo de Mateus 7 é citado: curamos, profetizamos, fizemos maravilha e milagres. A esses mesmos Jesus disse: não sei quem vocês são. Veja, o crente não é conhecido pelos feitos, pelo que ele constrói. Deus quer você, não seu dom. O crente é conhecido pelo fruto, por aquilo ou tanto de Jesus que foi construído em você. Isso é chamado de fruto. Vamos lá. Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Deus faz em mim. Eu vou dizer de novo. Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Ele faz em mim. A obra é necessária, Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as obras. Mas as obras vêm depois do fruto. Você entende o que eu estou dizendo? O fruto são 9 virtudes. Eu vou dar exemplo de 3 virtudes. Essas virtudes são construídas em nós, confeccionadas pela presença do Espírito dentro de nós. Só tem essas virtudes quem tem o Espírito, e essas virtudes provam que alguém tem o Espírito Santo. Sem essas virtudes, fica complicado. Vou dar um exemplo. Vou citar aqui algumas virtudes, porque a ausência dessas virtudes faz a aprovação ser produzida. Por que o crente é aprovado? Porque falta virtude. Tiago capítulo 1, no versículo 3, por gentileza. Põe na tela, você vai ver isso aqui agora. Sabendo que a prova da vossa fé tem uma missão. Qual que é? Produzir perseverança. Tem alguém aqui que é provado ou é só eu? Agora, por que nós somos provados? Para produzir perseverança. Agora olha o verso 4, não entra em crise não, irmão. Por que vem a aprovação? E a perseverança tem a obra perfeita, para que sejais perfeitos em tudo, não lhe faltando alguma coisa. Essa alguma coisa é virtude. Ou seja, na ausência dessas virtudes, a aprovação é produzida até a virtude ser construída. Eita Deus, ninguém fala Deus aqui, né?
Eu vou te dar um exemplo. O Espírito Santo em mim constrói as virtudes do fruto. A ausência das virtudes gera o quê? Provação. E a aprovação só para quando a virtude é construída. Vou te dar um exemplo. Você quer ouvir mesmo? Então vamos lá. O tratamento para orgulho, a morte do orgulho é a humilhação. Você não humilha gente humilde. Você já humilhou alguém humilde? Você não consegue. Quando a pessoa reclama, é porque tem ego para queimar. Você já viu um morto num caixão reclamando de estar morto? Você já viu um morto no caixão dizendo, está apertado isso aqui? Você já viu um morto no caixão dizendo, cadê o ar-condicionado desse negócio? Gente, quem está morto para a carne, para o ego, para a natureza, ele age como morto. Deus está buscando pessoas que não se ofendem para usar. Sabe, nós estamos na geração do mimimi. Você conhece a geração do mimimi? A geração do mimimi é aquela geração sem fruto nenhum do Espírito. É só você ver como os irmãos se degladeiam na internet. A língua estranha dos crentes hoje, irmão, é o WhatsApp, Snapchat, é o Xarabá. É a língua estranha dos irmãos. Veja você que quando eu começo a ler algumas coisas na internet, eu vejo, meu Deus, cadê o fruto? E aí você vê que são essas coisas, a ausência desses frutos, é na ausência daquela virtude que o Espírito Santo vai permitir a aprovação. Por exemplo, a pessoa arrogante e orgulhosa, Deus vai abater ela. Ele diz que dá graça aos humildes, mas ele, não é o diabo, abate, resiste o orgulhoso. Então a morte do orgulho é a humilhação. Pastor, fulano está me humilhando. Louva a Deus, querido, porque Deus está usando essa pessoa para pôr você na cruz e matar o seu ego. E quando você não se importar mais, olha o que Isaac disse para Esaú, quando Esaú queria a vida toda matar Jacó. Quando não te importares mais com isso, você é livre. Quando aquilo não te ferir mais, você não se sentir mais humilhado, é porque gerou o fruto do entendimento. Aí acaba essa provação. Você quer ver um outro exemplo? A morte da ansiedade é a demora. Tem alguém aqui ansioso? Levanta a mão. Quem acha que Deus demora um pouquinho, ou só eu? Você sabe por que você acha que Deus demora? Porque você é ansioso. E deixe-me te falar uma coisa sobre como Deus trabalha na questão da ansiedade. Deus não trabalha só no tempo dele. Eu já preguei uma vez, irmão, Deus tem um tempo, a gente tem outro. Não. Quando Deus lida com a gente, é trabalho no nosso tempo. Por exemplo, na vida de Moisés, ele trabalhou 40 anos. Mas no tempo de Moisés. Eu vejo você o seguinte. Só para a aprovação de Deus quando o fruto é construído. Por exemplo, Moisés era um cara fácil de se lidar, por isso que Deus demorou 40 anos para lidar com ele. Agora veja você, irmão, Deus tem pressa, mas Deus não atropela. Mas a pressa de Deus não entende como a nossa. Deus queria libertar o povo do Egito e nem por isso tratou com Moisés, deixou de tratar com Moisés 40 anos. 40 anos. Agora na vida de Paulo, Deus queria salvar o povo, ide por todo mundo pregar o evangelho, mas o Espírito Santo, Jesus falou assim, volta para sua cidade que eu não preciso de você, seu arrogante. 14 anos, Paulo lá quietinho, já acho que nem contava mais com o ministério. Se meu pastor virasse, daqui 14 anos eu faço alguma coisa, eu ia desistir da vida, irmão. 14 anos, o Espírito Santo trabalhando em Paulo. Na vida de José, o bonzinho do José que você acha, né? 13.
Se não fosse a mulher de José, ele tinha matado todos os irmãos. Tramou contra eles, armou, coisa de novela. Falou, você roubou, essa droga é sua. Mas a mulher dele estava lá para acalmar ele. Ele tramou. 13 anos de tratamento. Agora veja você, a demora de Deus sugere que eu não estou pronto para receber a bênção que deveria receber. Deus sabe o tempo e a hora, o momento exato de recebermos. A morte da ansiedade é a demora. Sabe quando vai parar a demora de Deus? Quando você parar de ser ansioso. Quando você parar. Quando você passar a confiar mais em Deus. Porque não tem como confiar e ser ansioso ao mesmo tempo. São antagônicos. Agora a última parte eu não gosto de falar não, porque atinge diretamente a minha pessoa. Mas eu vou falar. A morte. Agora é hora de, como disse Cláudio Duarte, meu amigo, de ficar nu em cima do altar. Entregando seus pecados. De tirar roupa. Na mensagem dele vai ter nudes. Ele vai pregar aqui, né? Vocês fiquem espertos. Vai ter nudes. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A morte do temperamental é a provocação. Quem que é temperamental? Ou só eu? Quem aqui não mente? Levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Irmão, eu conheço temperamental só de olhar. Eu sei olhar e essa aqui ela mata você na unha. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A minha esposa disse que eu não tenho estupim curto, não. Ela disse que eu não tenho estopim. Eu tenho uma esposa, irmã, que é uma santa. A minha mulher, ela canta com um grande estu na frente do espelho. A minha mulher arrota em línguas, irmão. Gente, aquela mulher não existe igual. Eu já sou o Antônio, eu sou totalmente ao contrário. Eu tenho um coração mole, sou melancólico, mas eu sou uma bomba de nitrogênio. A minha esposa diz que tem coisa que só acontece comigo. Eu sou um para-raio de confusão. Irmão, eu chego no hotel, eu falo, agora eu vou dormir. Silêncio, eu fecho o blackout. Vou dormir até a hora do culto. Irmão, começa um barulho de esmeril do inferno. Uma furadeira. Lá na Bahia, colocaram eu justamente. Veja, o hotel é grande, bonito. Os irmãos cuidaram muito bem da gente lá. Mas o pessoal do hotel pôs eu bem do lado do motor do ar-condicionado. Teve que trocar ou não? Vocês estavam lá. Aí eu cheguei, não, querido, dá para me trocar, porque eu deitei, não tinha nenhum barulho, deitei, começou. Não tem coisa que é só comigo. Eu chego em casa, minha esposa fala assim, olha, a casa está silenciosa. Vou levar as crianças, você descansa, está uma chuvinha, Curitiba não faz sol, então está uma chuvinha, os meninos não estão aqui no condomínio, não tem um barulho, tem 3 dias que isso aqui não está aqui. Irmão, eu deito. Mas o diabo é tão endemoniado que ele espera o cochilo, aquela melhor parte. Porque se você acorda no cochilo, é mais 1 hora depois para dormir. Você sabe que isso é psicológico. Você não pode acordar no cochilo, senão você não dorme. A hora que eu estou já assim, ó. Irmão, brota menino do chão. Começa a chutar a parede, gritar. E você sabe que quando você está dormindo, tecnicamente, a sua audição, ela fica 5 vezes mais aguçada. Parece que a criança está dentro da sua cabeça. Cachorro, irmão, uns cachorros que começam a uivar, não sei para onde. Você começa a ouvir coisa. Aí eu desço e vou para a sala. Minha esposa chega, eu estou na frente da televisão com o olho assim, desse tamanho. Olha, homem, você não dormiu? Eu falei, dormi, você não está vendo? Olha aí. Mas tem um silêncio. Eu falei, não, que silêncio. A hora que ela chega, acaba o barulho.
O problema é comigo. Irmão, eu entro dentro do avião. Eu olho assim para ver se não tem ninguém. Sento, vou internacional, falo, agora eu vou dormir, não tem ninguém. Irmão, dá 5 minutos, a cadeira começa. Quando eu olho para trás, tem um menino, que aquilo não é criança. Aquilo é o filho do Chuck. Aquilo não pode ser um menino. Aquilo é uma satanfania. Rapaz, começa a chutar. Eu olho para trás, a mãe do menino olha para mim. Fala, não, gente, não é possível. Não é possível. Já fui vomitar dentro de avião. Já fizeram xixi em mim. Já aconteceu de tudo. Irmão, é só comigo. E você sabe que durante muito tempo eu falei, gente, o que acontece comigo? Aí o Espírito Santo vai falando assim, quando não te importares mais, eu paro. Tem hora que eu falo, Espírito Santo, o senhor está indo longe demais. Para com isso. A responsabilidade é toda sua. Irmão, um dia eu estava dentro do cinema com meu filho, assistindo um filme. O meu filho fala para os cotovelos. Blá, 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 blá. O cara do lado olha para o meu filho. Cala a boca, moleque. Eu só dei uma olhada e falei, filho, fica quieto, filho. Está dentro do cinema aqui, não conversa. 5 minutos, menino. O cara, cala a boca, pirralho. E eu só dei uma olhada. Na terceira vez o cara falou, cala a boca, moleque dos diabos. Irmão, taiou o sangue. Irmão, é como explodir uma bomba dentro da sua cabeça. Assim, ó. Quando eu vi, a pipoca já estava na cabeça dele, o refrigerante na cabeça da namorada dele, eu já estava do lado de fora do cinema. Tem gente que está olhando e fala assim, eu sou assim, eu estou vendo aqui. Mexa. Você sabe que o temperamental, ele tem argumentos sólidos. Pisa no meu calo para ver. Se mexer com meu filho, eu viro uma onça. Irmão, você percebeu que pessoas assim cometem erros quando estão com a razão? Não se sustenta. A minha esposa, eu já disse para você, ela é uma santa, né? Eu tenho certeza que aquela mulher não é mulher. Eu viajei, fui para Campinas no voo da Azul, sentei na saída de emergência. Peguei um livro, vi a comissária. Senhores, eu gostaria que os senhores prestassem atenção. Eu olhei para ela e falei, pode falar, querida, e continuei lendo o livro. Ela olhou para mim, senhores, eu preciso que os senhores ouçam o que eu estou dizendo. Eu olhei para ela, pode falar que eu estou ouvindo. Na terceira vez ela foi com a mão no meu ombro e me deu um safanão. Irmãos, a mulher tocou em mim. Eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, eu vi muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu simplesmente olhei para ela e falei assim, filha, eu estou te ouvindo, pode falar, eu ouço com o ouvido. E continuei a ler o livro. Cheguei em casa numa vanglória. Falei assim, bem do céu, irmão, o ego estava enorme. Falei, bem do céu, vou te contar uma história. Aconteceu isso, isso, isso. Ela falou assim, você, o que você fez? Falei, nada. Você não fez barraco, você não gritou, você não foi para a Polícia Federal? Nada, mulher, eu estou te falando. Você não xingou a mulher, você não falou. E eu não falo palavrão, irmão, porque briga de crente é briga cristã. Vá te converter, seu carnal. Mundano. Deus vai pesar a mão. Deus é meu juiz. É assim que crente briga. Aí, falei assim, bem, você acredita que o Espírito Santo me deu mansidão? Eu não confrontei, não gritei, mantive a calma. Falei, pode falar. Ela olhou para mim e falou assim, você foi manso, mas não foi humilde. Eu olhei para ela e falei, por quê? Ela falou, se você fosse humilde, você teria fechado o livro e teria colocado no bolsão. Falei, vá te catar. Pelo amor de Deus, eu não consigo ser crente perto de você, não. Já não está bom? Ela, não está bom. Irmãos, tem 3 anos que eu não tenho uma recaída, que eu estou limpo. Tem 3 anos. Esses dias o cara me perturbou. Você quer falar, pá, eu vou dar um tiro no seu carro. Falei, mas você é crente, é por isso que é no carro. Você vê, Deus me mudou muito. Mas você sabe que enquanto o Espírito Santo
não construir em você esse fruto, ele vai provar você na ausência desse fruto. Eu contei meus pecados, agora eu estou a fim de ouvir o seu. Você entendeu o que eu estou falando? Que o papel do Espírito Santo é fazer você se parecer com Jesus. Que cada vez que falta uma virtude, Ele vai lhe moldar, Ele vai lhe tratar, anos e anos, enquanto você não mudar. Por isso tem gente aí, que a aprovação não acaba. Por isso tem gente aí, que o tratamento dele, enquanto você ficar murmurando, vai ficar andando no deserto. Não foi assim com o povo de Israel? Ficaram andando em círculo porque eram ansiosos, reclamões, murmuradores. E o papel do Espírito Santo é moldar a gente até o dia de Cristo. É trabalhar Jesus em você. Você sabe o que o Espírito Santo está fazendo dentro de você? Construindo Jesus dentro de você. Construindo a personalidade de Cristo no seu interior. Se ela não estiver formada, ele vai continuar insistindo. E ele não aceita suborno. Espírito Santo, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo outro. Ele não aceita chantagem emocional. Senhor, eu não vou mais na igreja. O problema é seu. Ah, Deus, onde o Senhor... Não adianta, esse joguinho que a gente faz com a mulher, com o marido, com o pai e mãe, não serve, gente, desiste. O Espírito Santo sabe o que é bom para você, sabe como tratar. Isso se chama incisão do médico. Ele faz a ferida para depois curar. Agora, preste atenção. Nesse projeto, ele tem vários mecanismos. Vou concluir agora essa manhã e à noite eu vou continuar. Agora, pastor, qual é o propósito dos dons? Porque, veja bem, existe uma diferença de presença de Deus e poder de Deus. A presença de Deus registrada em João 14, em João 16, em João 17, é a pessoa do Espírito. A palavra presença é de uma palavra hebraica que se chama kevod, significa pessoa, alguém ou glória. Toda vez que você lê na Bíblia glória, você deve entender que está falando de uma pessoa. A glória de Deus é a pessoa de Deus. A presença de Deus é a pessoa de Deus. Agora o poder não. Põe na tela Atos 1, versículo 8, por favor. Aqui nós vamos ver a diferença da pessoa do Espírito e do poder do Espírito. Leia assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está claro que uma coisa é diferente da outra. O poder é o produto. O Espírito Santo é uma pessoa. O poder é um produto. O poder do Espírito não é a pessoa do Espírito. A presença do Espírito Santo é a pessoa do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o produto do Espírito Santo. A pessoa do Espírito constrói a sua vida cristã e o seu caráter. O poder do Espírito constrói o seu ministério. Constrói a sua capacidade do Espírito, sua capacidade ministerial. A evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo é o fruto. A evidência que uma pessoa tem o poder do Espírito é os dons. São 9 virtudes que comprovam que você tem o Espírito Santo. E são 9 dons que comprovam que você está revestido do poder do Espírito. A diferença é que a pessoa do Espírito vem no seu espírito. E o poder do Espírito não vem no seu espírito. E o poder do Espírito não está em você. O poder do Espírito vem do alto e sobre você.
O Espírito em você é a pessoa. O Espírito sobre você é o poder. Jesus disse assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que, da onde? Do alto sejais revestidos. A palavra é vestido de poder. A pessoa do Espírito vem no seu espírito. O poder do Espírito vem na sua carne. Vem sobre você. Para desempenhos ministeriais. Veja bem, nunca foi da vontade de Deus que a igreja operasse sem poder. Jesus disse: não mova uma palha sem que o poder venha sobre vocês. O poder, ele vem sempre, gente, para desempenhar missões. Congela de novo Atos 1:8. Você recebe o poder do Espírito para quê? Leia lá, é sempre para algo, leia lá. Para algo, para algo, para algo. Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre a carne. Aí logo em seguida, Joel 2:28, você vê de novo, dizendo: e os jovens farão isso, e os velhos farão aquilo outro, e isso. Veja, quando o poder do Espírito vem sobre você, é para lhe capacitar. É para desempenhar algo, nunca para construir algo. Olha para mim. A pessoa do Espírito constrói o seu caráter. O poder do Espírito constrói a sua reputação. Homens com dons ficam famosos. Não é o propósito, mas é inevitável. A Bíblia diz que Jesus, ungido pelo Espírito Santo, andava por todos os lados, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e a sua fama corria pela terra. Percebeu? Você percebeu que o poder e a virtude do Espírito constrói a sua reputação? Porque ela está sobre a sua carne. Agora escute bem o que eu vou te dizer, preste atenção. Quando a gente usa algum termo aqui de grego, não é para parecer sabichão não, gente. É porque é necessário às vezes. Talvez tenha alguém que queira, não é o meu propósito. Mas a palavra poder, ela tem várias definições. Por exemplo, dunamis é a mais original. Virtude, poder, unção, força, glória, energia, vem da mesma palavra dunamis, que significa dinamite, uma explosão. Mas nós temos uma outra palavra que define os poderes, ou o poder que derrama sobre os 9 dons. Os dons têm 3 palavras técnicas. Primeira, melomonai, diaconai, e a terceira, energemata. Energemata é a nossa palavra para energia. O poder do Espírito é literalmente uma energia do céu descarregada na sua carne. E ela vem sobre o corpo, ela vem sobre o poder. A mulher tocou na veste de Jesus, no corpo de Jesus, e saiu energemata, saiu poder da sua carne. De tal forma que enfraqueceu ele. Estava num culto, a mulher passou, esbarrou em mim e caiu 1 metro. Falei: ô querido, desculpa, eu te empurrei. Ela: não, pastor, eu senti como se uma descarga de energia. Literalmente é isso. Por isso que há pessoas que estão tão cheias do poder de Deus, que a só aproximação dela a você sente. Porque esse poder, ele descarrega em você. A Bíblia chama de poder do alto. Vem sobre a sua carne. Pedro, quando o poder do Espírito veio sobre ele, a sombra dele curava as pessoas. Percebeu? Quem crê nisso, diga amém. Quem quer esse poder? Agora veja bem. A falta de intimidade com a pessoa faz o poder matar você. Quando você tem poder e não tem intimidade com a pessoa do Espírito, o poder mata você. Foi o caso de Sansão. Por isso que há grandes ministérios,
e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Eles retêm o poder, mas não mantêm a intimidade com a pessoa. Porque o poder é dom, a pessoa não. A pessoa do Espírito está no homem enquanto ele é fiel. O poder do Espírito nunca mais é tomado. É dom. Paulo diz que nunca mais será tirado. Ele vem para lhe capacitar. Agora veja, olha para mim. Caráter e reputação são distintos, apesar de ter a necessidade de ter os dois. Reputação é o que os homens dirão de mim no meu funeral. Caráter é o que Deus dirá de mim no juízo final. Reputação é o que os homens veem, caráter é o que Deus vê. A pessoa constrói o caráter, o poder constrói a reputação. O bom mesmo é ter os dois. Em Isaías 61, Jesus fala: e o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando o Espírito está sobre você, Ele lhe confere dons, capacidade, Ele lhe confere autoridade sobre demônios. Aleluia. Isaías 61 primeiro, leia lá, bem alto. Mais alto. Você percebeu que é sempre para desempenhar funções? Não existe cristão estéril. Existe cristão preguiçoso, não estéril. Irmão, vou te falar uma coisa. Você vai aprender nessa conferência do Espírito Santo. Você vai descobrir aqui qual é o seu dom. Você sabe que não existe cristão sem dom. Senão seria uma incoerência bíblica. Quem tem poder para curar? Pastor, a Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem. Todos vocês aqui têm autoridade sobre os demônios. Todos vocês aqui têm autoridade para curar. Todos vocês aqui têm autoridade do Espírito Santo. O poder do Espírito está sobre você. E muita gente não sabe. E eu vou te mostrar que a mesma unção de Isaías 61 está sobre você. Aquela unção que Jesus diz, Ele me ungiu, você tem ela também. 2 de Paulo aos Coríntios, põe aí, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. É a mesma unção, você é ungido. Diga bem alto, eu sou ungido. Leia lá. Existe unção diferente? Jesus disse, se creres em mim, farás as mesmas obras, porque a unção é a mesma. A unção do Messias é a unção do corpo da igreja, é a unção sua. Nós temos o mesmo poder que estava sobre Jesus, que Ele curava, que Ele pregava. Deixe-me te dizer, eu vim aqui para te dizer, que esse ano você vai abrir a sua boca na sua casa, a sua família vai se converter, você vai abrir a sua boca, milagres vão acontecer, você vai abrir a sua boca, e a glória de Deus virá. Recebe isso, glorifique o Senhor Jesus, aplaude e glorifique, bendito seja o nome do Senhor. A pessoa do Espírito você não busca, está em você. O que a gente busca é o poder. A Bíblia diz que eles ficaram reunidos unânimes, buscando a capacitação. Agora, se a pessoa está em mim, por que o poder não? Porque o poder tem que pagar preço. Aí tem que jejuar, aí tem que orar. A pessoa é automática, o poder não. A autoridade do céu, irmão, tem que ter preço, tem que buscar. Revestimento é diferente. Eu vou continuar à noite, mas eu vou deixar aqui o ponto de interrogação. É possível alguém cair da glória e manter o poder? É possível um cara ser cheio do poder do Espírito sem a presença de Deus? Vou deixar para a noite. Ah, pastor, eu não venho à noite. Vai ter que vir.
que eu vou deixar para a noite. Mas agora, essa manhã, eu quero que você busque o poder do Espírito. E eu quero que você adore a pessoa do Espírito. Sabe o que alguém me disse? Pastor, a gente não pode adorar o Espírito Santo. Eu falei, mesmo, por quê? Porque ele não veio para ser adorado. Eu falei, onde é que você leu isso? Não, a Bíblia diz que ele veio para glorificar. Ah, então não pode adorar Jesus, porque ele também veio para glorificar. Mas Efésios 2, versículo 6, sobre Jesus diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos daqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse, ou seja, o adore, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sabe por que você adora Jesus? Para a glória de Deus. Sabe por que você adora o Espírito Santo? Para a glória de Deus. Não é um só. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando Deus em essência, porque o Espírito Santo é Deus. Quando você adora Jesus, você está adorando Deus em essência. Ah, pastor, então como eu oro? Para quem eu oro? Sabe como é que um cristão ora? Ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito. Se você fala eu te amo, Espírito Santo, você está adorando a Deus. Se você fala eu te amo, Jesus, você está adorando a Deus. Adore-o e pare de filosofar. Fique em pé. Tem gente aqui que vai receber dons, capacitação do alto, virtude, poder. Esse é o ano que você vai ganhar sua família para Jesus. Ora, madeixa, catalabás, ora calabás. Do choracadarabás. Quem ora em línguas pode orar. Dorabás. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, Espírito, levanta as suas mãos. Espírito Santo de Deus. Eu quero que você cante isso como você nunca cantou. Eu me rasgo Espírito por inteiro. de Deus, Eu me rasgo. Grite por inteiro. o mais alto que você puder. Faço tudo, Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença intensifique agora, intensifique. E se eu passar pelo grita, não temerei. tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo? E se eu passar pelo fogo? Grite bem alto. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei. Mergulha nesse rio agora, igreja. Mergulha nesse rio. Entra fundo nesse rio agora. Longe dos santos, santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, Clama pela glória,
Quando você grita glória, você está chamando uma pessoa, um coral. Chame pela pessoa do Espírito. Glória. Ele é uma pessoa, chame ele. Grite o mais alto que você gritou pela glória. Grite! Glória. Eu quero ouvir só a igreja. Glória, grite. Você consegue ouvir anjos. Você está no céu agora. Oh, cumprimente o Espírito Santo. Cumprimente o Espírito Santo. Ele está dando dons aqui agora. Ele está derramando dons aqui agora. Santo, 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 Santo. Põe na tela 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Deixe-me te dizer uma coisa sobre esse momento que você está vivendo agora. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Leia em voz alta. Leia lá. Agora leia o próximo verso, o verso 8. Deixe-me te dizer uma coisa. A manifestação do Espírito é dado para o seu proveito. O Espírito Santo está manifestando sobre você agora nessa manhã. Olha lá, ó. Deixa demônio saindo. Vai alguém lá. Continua, tem gente sendo curada, demônio se manifestando. Tem gente que vai vomitar câncer aqui. Cegos irão enxergar aqui. Deixa a glória dele invadir esse lugar. A glória dele está aqui agora. Se você ora em línguas, começa a orar agora. Levanta as mãos. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Ele está aqui nesse lugar. 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 Milagres estão acontecendo nessa manhã. Santo Espírito, seja curado agora. Santo Espírito, nada igual. Santo Espírito, não há nada melhor a se comparar. Enquanto você adora, rios de águas vivas fluem do seu interior. Deixa
Deixa fluir essa glória agora. Presença. Cumprimente e adore o Espírito Santo. Levante as suas mãos e adore. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Chame pela glória dele. Tua presença. Só a igreja bem alto, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher. É o desejo. Do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Inundar, encher esse É o desejo. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui. Inundar, encher esse É o desejo. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Olha aqui para mim. Enquanto tiver o tempo da igreja, será o tempo do Espírito Santo. Hoje é o tempo do Espírito Santo. Eu quero que você aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus.